Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Graças a Deus estamos aqui, né? Segunda temporada, né? A voz do além. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Segunda temporada com tudo. Já aproveitando, convidando você para se inscrever no nosso canal, tá bom? No YouTube. Aqui embaixo na descrição, todos os nossos canais de cortes. Vem novidade na nossa plataforma de podcast. Outros podcasts passarão por aqui, né, o Kilson Jones? Com certeza, né? Tem muita novidade. Vem novidades por aí. Vem novidades por aí. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá aquele like, o que é muito importante para que a plataforma do YouTube entenda que você quer receber esse conteúdo. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais de áudio, todas. Também no Kawaii, também no TikTok. No Facebook, procura lá Yelcast, tá bom? Se inscreva também no Meio Norte Mais, no nosso Twitter também. E a caixa postal tá aqui embaixo, caso você queira mandar alguma coisa pra gente. Presente, né? Qual presente? Um presentinho, né? Sobe mais o que eu sei. Qual o tipo de presente? Fica a critério. É, né? Fica a critério. Uma arrobinha. Pode ser também. Tá bem, né? Tá tudo valendo. Tá valendo tudo. Arroba é bicho bom, né? Demais. Depois que você conhece. Agradecendo os nossos patrocinadores, iBeer, o maior e melhor depósito de bebidas. Tem carne, tem 24 horas, hein? Tem lavagem de carro, né? Tem lá tudo. É sensacional, hein? Sensacional, maravilhoso. O iBeer, que ajuda a gente aqui nesse projeto. A Jupi Alimentos, que tá com a gente desde o início. O melhor feijão, o melhor cuscuz. E vem aí, hein? Do Brasil, vem o Café Jupi, tá? Agradecer a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, que é muito importante. Um abraço a toda a equipe da Faculdade Santo Agostinho. Agradecer quem mais, Denis? Vamos lá, me ajuda. A Hora Telecom, a melhor internet do Brasil. Olha o Félix aqui, ó. Félix é danado, hein, rapaz? Tem trabalhado esse Félix, viu? Demais. E aí, Félix, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. O Félix pra falar bonito, rapaz. É a melhor internet do Brasil, no Carnaval tem promoção. Medifarma, todo mundo testado e aprovado. Alô, seu Luiz! Pela Medifarma, a maior e melhor distribuidora de medicamentos do meio norte do Brasil. O Empório do Zeca, que é o nosso novo parceiro. Maravilhoso, brincadeira, né, hein? Tem uma crepioca. Como é? Tem uma crepioca lá de frango. E a bomba, cara. Coxinha. Brincadeira, suculenta. Hein? Show de bola, hein? E Heron, né? Você tá bem vestido. Veste o homem atual, né? Tá Eu bonito. sou um homem atual. Você é? Certeza. Tá bem atual, né? E a Formato? Nosso convidado já adorou a cadeira da Formato. A cadeira... Pra ele que é um homem de sucesso. É um investimento. Claro. E para você passar o dia todinho debatendo, conversando, é maravilhoso, né? E hoje a gente tem uma pauta bem legal, contar a história de um cara que passou agora nessa pandemia cuidando da vida de muita gente, né? De muita gente. Ele é formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Piauí, em Direito pela Universidade de Brasília, né? Foi prefeito da cidade de Parnaíba, a segunda maior cidade do estado, entre 2013 e 2016, exercendo, claro, o mandato de... também vice-prefeito, aliás, José Hamilton, né? Depois foi prefeito e também secretário de saúde do governo do estado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui com muito carinho, tem muita coisa para falar, funcionário de carreira da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, tem tanta coisa pra gente bater papo, mas hoje uma salva de palmas pra Florentino Neto! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Florentino. Obrigado! Satisfação, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Parnaibano de coração. Fala que no Carioca é carioca da gema, né? Lá é parnaibano de coração ou da gema? Eu sou parnaibano de coração e de alma. Nasci na zona rural de Buriti dos Lopes. Olha. E fui morar em Parnaíba depois de 1 mês e 19 dias de Parnaibano, né? Quem é Florentino Neto? Florentino é o... Na linha do tempo, né? Desde criança. Um pouco essa história, assim. Florentino é uma pessoa que nasceu em 1969, filho de um casal de jovens. Meu pai era um comerciário, trabalhava no comércio. Minha mãe era muito jovem, tinha 17 anos, então eu estava estudando ainda. Por consequência do meu parto, minha mãe veio a falecer quando eu tinha 1 mês e 19 dias. Sério, Valéria? Sério. Não sabia disso. E... 17 anos ela tinha. Ela tinha 17 anos. E toquei a trajetória dessa vida, né? Ajudado pela minha avó, Dona Mocinha,
Parnaíba, que me criou, pela tia Fransquinha e pela tia Cília, tia Iracema, que foram as pessoas assim que me criaram, e a tia Fransquinha era a pessoa que mais cuidava ali da minha educação. E a tia Fransquinha era irmã da sua mãe mais velha? Não, irmã do meu pai, do Antônio. Eu fui criado pela minha avó, que é mãe do meu pai. Meus avós maternos, eles moravam na zona rural de Buriti dos Lopes, que hoje é ali onde é o município de Caraúbas, aquela região. E os meus avós maternos acharam melhor que a minha avó paterna pudesse ali fazer todos os cuidados comigo, porque em Parnaíba eu tinha condição de ser educado, de estudar e tudo mais. Então fui criado pela minha avó paterna. Eram quantos irmãos, seu Luciano? Não, eu fui o primeiro filho. Minha mãe morreu com 17 anos. 17 anos, perdão. Então só era filho único. Filho único. Então eu estudei ali em Parnaíba, no Colégio Nossa Senhora das Graças e no Sesc também. Só pra gente entender essa linha do tempo, quando é que você entendeu que sua mãe tinha morrido? Olha, Eldes, eu me emociono e efetivamente eu tenho assim Um travo? Não tenho um trauma nenhum, não tenho não é uma tristeza permanente, né? Mas é um lamento, né? Ter perdido a mãe. Mas assim, as pessoas que me criaram me deram todo o carinho. Não, né? eu compreendo. O que eu tô querendo dizer é justamente assim, quando é que você entendeu? Minha avó, ela chegou e contou, tu lembra desse episódio? Minha avó foi muito correta, né? Comigo. Então eu chamava ela de mãe. Mas eu não me lembro exatamente quando ela disse que minha mãe tinha morrido. Mas eu me entendo sempre com a consciência dela ser minha avó. E eu chamar de mãe. Entendi. Então ela foi trabalhando isso. Minha avó era uma pessoa de poucas letras, né? Mas de uma sabedoria muito grande. E ela soube conduzir esse processo, né? E tudo se deu de forma natural. Mas aos 13 anos ali, meu pai já tinha um outro relacionamento, tinham nascido 2 outros irmãos, Maria de Lourdes e Antônio Filho, e meu pai, numa oportunidade, numa viagem, teve um acidente com o veículo, né, e veio a falecer também aos 13 anos. Você perdeu o pai, a mãe com 1 mês, o pai com 13. 13 anos. Eu me lembro muito da noite em que meu pai faleceu, quando a Polícia Rodoviária Federal esteve lá na minha casa e chamou meu tio Regis, e conversaram com ele. Quando ele veio, a gente sabia que tinha alguma coisa diferente, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, uma notícia diferente. Depois vieram meus tios também, e logo em seguida a gente tomou conhecimento que veio aquela coisa, né? Houve um acidente, o Antônio tá passando mal, não sei o que, tá no hospital, mas a gente começa a entender as coisas, né? E sua relação com ele, como era? Era uma relação boa, uma relação de pai para filho, uma relação... Você falou que foi criado mais pelos teus avós. Mas fui criado mais pela minha avó. Em especial avó, ela, né? E aí intensificou essa relação com ela a partir do falecimento do meu pai, né? Naquela época a gente, pelo menos eu peguei essa, lógico, devido às proporções, mas o pai da gente não era muito de dizer eu te amo. Não era muito de dar um abraço. Hoje não, mas meu pai era um pai ele era carinhoso? Carinhoso, mas as obrigações verdadeiramente de criação, de educação, de chamar atenção, de botar para estudar e tudo, sempre foram com minha avó e com minha tia, que era professora de português em Parnaíba, tia Fransquinha. Ela lecionava no Colégio Estadual Lima Ribeiro, lecionava também lá no Colégio Nossa Senhora das Graças, no Colégio das Irmãs, lecionou também no Cobrão e outros colégios. E ela, como professora, tinha muita preocupação com minha educação, né? Então, priorizava essa parte. Mas mesmo aos 13 anos, você se sentia só muitas vezes? Eu nunca me senti só. Efetivamente, perder o pai não é uma coisa fácil. Não, e para uma criança de 13 anos? Não. Mas aos 13 anos, eu já tinha uma formação cristã, tinha muito consolidado em mim o sentimento que, na verdade, eu nutro até hoje, que é a fé. Eu acho que a fé, ela é capaz de lhe ajudar a superar todos os obstáculos. Todas as dores, né? Todos os obstáculos, a fé, ela é capaz de lhe ajudar
a encontrar os caminhos para a superação de todos os obstáculos, por maiores que sejam eles. É difícil, viu? É um período muito forte de formação do ser humano, né? Esse período entre 4 e até 14, 15 anos. É verdade. E aí você já não tem... Pré-adolescente. Não tem a referência da mãe biológica, né? O período que eu lembro de ter sentido assim mais ausência, de ter consciência do tamanho da ausência do pai, é ali entre 17, 18, 19 anos, onde aparece uma série de dúvidas, de questionamentos, e que você, para ir dialogar com sua avó, com a diferença de idade de 70 anos... Que questionamentos? É importante abordar isso. Questionamentos relativos mesmo. Papo de pai e filho? Esse tipo esse tipo de diálogo que efetivamente não dava, né? Não dava para fazer com a avó, não dava para fazer com a tia, e que era o pai tem uma garotinha ali. Essas situações. Essas situações, né? Mas assim, eu comecei a trabalhar muito novo. Muito novo. E no meu trabalho... Você trabalhava com o quê? Eu sempre gostei muito de trabalhar. E no meu trabalho, eu trabalhava na Caixa Econômica, né? Como office boy da Caixa Econômica. Primeiro trabalho. Com quantos anos? Comecei com 14 anos. Um ano depois, né? Um ano depois. Então, fiz grandes amigos, né? Fiz grandes amigos. Alciomar Lúcio, que ainda hoje trabalha na Caixa. O Antônio Afonso, que era um dileto amigo. E essas pessoas, elas foram muito importantes na minha formação ali, na minha fase de juventude, né? Porque eu comecei aos 14 anos e aí convivia com todos eles, né? Foram seus pais? Por exemplo, o Carlos Prado, não sei se você conhece, irmão do Ronaldo Prado. Ele se vangloria que a primeira vez que eu bebi, que eu fiquei assim... Meio alto. Foi com ele, né? Aí ele se vangloria, olha, eu lhe coloquei... No caminho do canal. Com quantos anos, Laredilha? Acaba safado. Era todo de 16 anos. 16 anos. Não faça isso, viu, filho? Por favor, tá? O filho dele daqui hoje. É uma outra época. E aí, posso dizer assim, então eu posso perguntar aí da galera. Essa turma do banco que era mais velha, foram pais pra você? Eu tenho por eles assim um carinho muito grande. Muito grande. Conselho na hora certa, o puxão de orelha na hora certa, vai por aqui. Com certeza. Olha, eu tenho assim, pelo Afonso, que... O Afonso era funcionário da Caixa. Na Caixa Econômica eu tive assim, pessoas brilhantes, né, que me conduziram. Minha primeira chefe foi a Regina Bezerra, que eu tenho um carinho muito grande por ela. E é engraçado como a vida vai colocando as pessoas, e vai nos direcionando. Depois a Regina trabalhou comigo, eu prefeito e ela coordenadora numa área de habitação. Mas eu fui office boy dela. Tinha lá o Alciomar, que foi chefe de um dos setores que eu trabalhei. O Antônio Afonso, que foi uma das pessoas que mais marcou a minha vida, né? Com ele eu aprendi muito de valores, de orientação sobre literatura, sobre uma série de coisas, sobre procedimento. Foi na Caixa Econômica que eu me filiei ao PT, com 19 anos. Mas só uma pergunta, tipo assim, quando tava um pouquinho de folga, senta aqui, bora conversar sobre isso. Porque lá os meninos participavam do Sindicato dos Bancários, né? E no Sindicato dos Bancários, né, aquela coisa ali em 1989, todo aquele movimento pró-Lula, né? 89. E os bancários eram muito fortes naquela época, né? Faziam aqueles movimentos. E ali, naquela época, em 1989, toda aquela luta ali pela eleição do Lula. E um dia, na mesa do Paulo Tomás, né, que é irmão do Edilson Tomás, chegou uma pessoa do PT e tudo mais, conversando antes do funcionamento começar, antes do expediente começar. E aí ele levou as fichas lá e eu assinei nesse dia. Conscientemente me filiei ao PT, lá onde eu trabalhava. Né? Antes de a gente continuar esse papo, eu tenho uma dúvida, porque meu pai foi bancário do Banco do Brasil, né? E ele me falou uma certa vez, ele disse que a maior experiência de civilização que ele teve, assim, civil mesmo,
foram as experiências do banco, que lá ele encontrava todo tipo de gente. Era o idoso que saía de casa para buscar o aposento e não comia, porque não tinha grana para comer e desmaiava na fila. Sabe? Era todo tipo de gente, todo tipo de situação, todo tipo... Várias situações. Né? Esse período entre 14 e 19 anos talvez tenha te ensinado muito em relação a gente, a esses anseios, assim, e aprendido e ter, de certa forma, ser um ser humano melhor em relação a isso? Olha, eu abdicaria de qualquer coisa na minha vida, menos dos meus filhos, da minha esposa, que isso foi uma decisão importante da minha vida, o meu matrimônio e os meus filhos, né? Uhum. Mas eu digo uma coisa para você, eu não abdicaria de ter passado por onde eu passei e começado minha vida como office boy. Não abdicaria. Foi uma universidade. Eu comecei a aprender a trabalhar, exerci de forma muito forte a humildade, porque o office boy, o aprendiz, ele tem que atender a todos. Ele é o menor em toda a hierarquia funcional. Então ele tem que atender a todos, atender bem, atender tempestivamente, com eficiência. E eu lembro, coisa muito interessante que acontecia. Sempre, todo ano, eu ia entregar. Parnaíba é uma cidade que tem muitos sindicatos patronais, né? É uma cidade que teve uma economia muito forte, que nós estamos projetando novamente para ser mais forte ainda, mas que tem muitos sindicatos patronais. E chegavam umas guias, uns comprovantes de recolhimento de contribuição sindical, todo ano, num período do ano, não me lembro, parece que era no final do ano. E aquilo tinha que ser entregue em cada sindicato. Eram uns 50 sindicatos. E ninguém queria entregar aquilo. Você queria. E era a coisa que eu mais gostava de fazer. Porque eu ia em todos os sindicatos. Isso com 16 anos, 15 anos. 15 anos, 16 anos. Eu ia em todos os sindicatos, certo? Todo ano eu ia, me encontrava com aquelas pessoas, dialogava, escutava. Você às vezes era um dirigente sindical velhinho, certo? Às vezes um jovem, impetuoso e tudo. E fiz grandes amizades. Eu acho que foi ali que eu aprendi assim as maiores lições de relacionamento humano. Cara, mas como é louco, né? Por exemplo, o ser humano, quando ele pratica uma coisa chamada empatia, né? Que é esse lance de você se colocar no lugar do outro. E quando entra um menino de 14 anos na Caixa Econômica que perdeu a mãe ao nascer, perdeu o pai com 13, meio que todo mundo fala assim: vou adotar esse moleque. Não é? Vou, de alguma forma... Se sente, né? E essa turma começa a entregar o que tem de melhor. Né? Assim, de chegar perto, de cuidar, de tratar como um filho mesmo, né? E é muito bom porque talvez, penso eu, que tenha suprido muitas noites ruins suas esse amor dessa turma, né? Ah, sim. Sim, sim. Com certeza. Mas eu sou uma pessoa que sempre fui muito feliz. Eu coloco que a felicidade, eu sou uma pessoa introspectiva às vezes, as pessoas me acham muito sério. Pois é, vou falar real, por exemplo, hoje está mudando muita coisa que eu tinha na minha cabeça, porque eu já te conheço um bom tempo, mas assim, você sempre foi muito de ouvir, olhar, analisar. Mas porra, mas sofreu pra caramba lá atrás, e assim, às vezes a gente julga sem nem conhecer, né? Às vezes as pessoas me acham muito sério, muito sisudo, no interior a gente fala de antipático. Às vezes pode achar até antipático, mas eu sou uma pessoa feliz, alegre, gosto de brincar, gosto de brincadeira. Quem trabalha próximo de mim sabe que eu fico tirando ali brincadeira com todo mundo o tempo todo, certo? E é assim que eu levo a vida. Esse fato da vida ter sido tão dura com você, te meio que coloca uma barra assim, primeiro você testa as pessoas, testar no sentido de saber se vale a pena estar perto. Eu sou incapaz de testar, porque o meu coração sempre está aberto assim. Eu já até cometi equívocos de confiar demais em algumas situações, porque eu gosto de dar crédito às pessoas. A fé passa por isso? De acreditar sempre nas pessoas? Sim, acreditar nas pessoas, acreditar na renovação das pessoas, na recuperação das pessoas. Eu tive uma oportunidade na minha vida que eu trabalhei como estagiário de direito no Fórum Salmão Lustosa, lá em Parnaíba. E o juiz, Dr. Olímpio José Pascal Galvão, que hoje é desembargador,
ele tinha um programa que era um programa que ressocializava o preso por meio do trabalho. Então, era a Associação Comercial de Parnaíba, o juízo das execuções penais, que era exercido por ele, e tinha uma associação. A associação era a APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. O meu colega de curso, Antônio Caetano, foi presidente, depois eu fui presidente dessa associação. E a gente trabalhava em conjunto com os empresários locais, com o juiz e com a penitenciária, buscando na progressão de regime, quando essas pessoas já tinham condição de ficar apenas dormindo na penitenciária, porque o regime era semiaberto, ressocializar, a gente conseguia emprego. Nós chegamos a conseguir quase 40 empregos em Parnaíba, nas empresas de Parnaíba. Então eu acredito, para convencer isso aí. Eu acredito nas pessoas, na capacidade das pessoas melhorarem, acredito na ressocialização. Eu acredito que o ser humano, por piores que sejam os erros, sempre eles têm a capacidade de se reencontrar. Uma pergunta cabeluda, mas acho que é necessário. Você falou que começou a trabalhar com 14. Você tinha se pudesse, você colocaria o teu menino para te ajudar na empresa aos 14? Sim. Você acha que é um problema esse lance hoje do Brasil de não poder, o menor aprendiz poder ter uma profissão, alguma coisa nesse sentido? O meu filho, ele hoje tem 20 anos, né? Mas assim, ele começou o curso e no terceiro semestre eu já consegui, com um amigo advogado, uma oportunidade de estágio para ele. Ele passou 6 meses estagiando, né? Depois nós conversamos, eu e ele, e a gente viu uma necessidade maior de uma intensificação nos estudos. Foi que ele saiu um pouquinho dessa questão laboral direta do trabalho, certo? Mas assim, eu acho que o trabalho ajuda muito. E meu filho, graças a Deus, tem as condições, e eu tenho as condições de viabilizar que ele seja um estudante profissional. Claro. Mas eu tive a necessidade de começar a trabalhar mais cedo, né? Então eu, por exemplo, sempre tive vontade de fazer direito, mas não tinha oportunidade, porque a cidade onde eu morava não tinha o curso de direito. Então eu cursei administração de empresas, concluí o curso, depois ingressei no curso de ciências contábeis. Quando eu estava faltando 2 semestres, foi implantado o curso de direito em Parnaíba. Aí foi onde eu ingressei no curso de direito. Tudo em escola pública? Todos em universidade pública, sempre universidade pública. Universidade pública, né? Dizer, Yeltsin, que eu acho muito importante o trabalho cedo. Quando eu fui prefeito, eu acho que o trabalho ensina muito. E eu sou partidário até que o trabalho ressocializa, como eu acabei de falar. Quando eu fui prefeito de Parnaíba, não sei se eu estou me estendendo aqui nas respostas. Pode, é outra coisa. Se eu estiver falando demais. Não, eu acho por isso que YouTube aqui não tem time, não. O que eu falei dessa questão do trabalho é porque tem muita gente que cancela ou condena quando você vê um jovem de 14 ou 15 anos tentando ajudar o pai na empresa, tentando contribuir de alguma forma. Claro que não é trabalho escravo. Óbvio que não. Mas quando ele tenta aprender uma profissão ou tenta ajudar a família, e claro, a lei não permite. Nós deveríamos ter mais programas no Brasil que colocassem jovens, né, como o trabalho do menor aprendiz e outros programas, para dar essa responsabilidade mais cedo, para entender, para a criança entender, né, para ajudar na personalidade. Eu tive, quando eu fui prefeito de Parnaíba, eu fui para a prefeitura com a vontade, com o desejo de cumprir o que eu tinha prometido ao povo de Parnaíba. E eu prometi que eu ia gerar oportunidade de emprego para a juventude parnaibana, quando fui candidato a prefeito. Que era uma das tuas dores. E quando prefeito, eu criei o Pró-Estágio. O que era o Pró-Estágio? O Pró-Estágio era um programa por meio do qual eu pagava 50%, como a prefeitura pagava 50% da bolsa, e a empresa onde o estudante ia trabalhar, como menor aprendiz, pagava a outra metade da bolsa. Desta forma, a prefeitura pagava metade da bolsa para um estudante
trabalhar em várias empresas privadas de Parnaíba. Não era só universitário, não. Estudante da escola mesmo. Estudante da escola, estudante do ensino médio. Estudante do ensino médio. Então nós formamos esses meninos, levamos para a universidade, demos noções de trabalho, teve um curso primeiro, de um mês. Conseguiu dar uma alavancada nesse projeto? Sim, quando nós terminamos o projeto, nós tínhamos mais de 100 meninos. Eu vejo esses meninos hoje em várias empresas de Parnaíba, em funções importantes hoje. Infelizmente, quando saí da prefeitura, o meu sucessor não conseguiu ter acessibilidade de continuar com o projeto. Mas o projeto Pró-Estágio é um projeto importante. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de copiar a lei que eu aprovei na época, que ainda está em vigor, e toda a cartilha do programa já dei para outros prefeitos também, porque eu acho que, eu vou lhe dizer uma coisa, aonde eu for, a função que eu exercer, sempre eu vou trabalhar pelo trabalho do jovem, para ele ter um jovem, caminho, do menor, para que ele possa ter ali condições de iniciar sua vida. Você que está acompanhando, nós vamos falar da Prefeitura de Parnaíba ainda, que é importante. Nós vamos chegar nesse tema mais polêmico. Você começou a sua vida trabalhando onde? Fala aí. Prefeito. Como menor aprendiz também na Equatorial. Foi. Me trouxe grandes responsabilidades. Aos 13 anos de idade, passei também por vários setores. Isso garante e dá a esse menor aprendiz uma responsabilidade para que quando ele chegue na fase adulta, e assim foi com o senhor também? Foi assim. Eu assumi ali, a partir daquele primeiro momento, uma responsabilidade. Eu me lembro da primeira responsabilidade que eu tive como empregado. Qual foi? Naquele tempo, você não tinha um processo eletrônico. O processo era físico. E eu trabalhava no setor habitacional. Putz. Então, todo dia, para cada contrato, tinha a produção de uns papéis, né? Uhum. É uma ordem de pagamento, é não sei o quê, é um aditivo do contrato, é não sei o quê. Então, tinham, sei lá, 500 contratos na carteira que eu trabalhava. Então, todo dia eu tinha a obrigação de arquivar aquela produção do dia anterior, documental, em cada contrato. Você entendeu? Boa. Então, era assim um conjunto de armários de aço com várias gavetas, certo? E cada um com a quantidade de contrato. Quando eu pegava o contrato 523, eu já sabia para onde ia caminhar. Você se tornou muito útil para esse negócio, lá para a turma, né? E acabou aprendendo muito com a organização. Eu tenho saudade de vez em quando daquele armário, viu? Porque às vezes eu achava tão serviço, mas era tão simples, né? E hoje às vezes a gente tem tantas tarefas, mas são tão complexas. É verdade. E aí você entra na faculdade, se forma, se filia ao Partido dos Trabalhadores aos 19 anos. 1989. Quando é que quem entrou primeiro na sua vida, a política ou a esposa? Eu tenho certeza que foi a política, certo? A esposa é a gente brinca, né? Eu conheço amigos meus que são políticos e disse, olha, a minha esposa é a política. Essa aqui é a minha amante, que é a mulher do cara, né? Porque eu me filiei em 1989 e só conheci a Flaviana em 1993. Não foi tanto tempo, mas foi um tempo, né? Mas assim, pra você ver, né? Meu pai casou com minha mãe quando minha mãe tinha 16 anos. Uhum. E eu comecei a namorar com a Flaviana quando ela tinha 16 anos. Caramba! Bem cedo, né? 16 anos. E eu tinha 24, ela 16. É uma situação complexa, né? Isso dá polêmica, isso é exclusivo. Exclusivo. E como era a relação lá com os pais dela? Porque eu com 16 e 24, o que eles falando que ia me fazer com a minha filha aqui? Não. Eu digo que eu sou pai de uma menina de 13, já estou preocupado com essa situação. Ai, meu Deus do céu. Minha filha tem 11, Mariana. Então não vá se preocupar, não, 16. A Flaviana, ela foi criada por avós também. Né? Caramba! Foi criada por avós. E assim, eu não tive muitas namoradas, não. Mas as namoradas que eu tive, eu me aproximei muito dos pais. Dos pais, né? Até chegava, eu tinha toda aquela vivência já com pessoas idosas, com pessoas mais velhas. Então eu tinha toda uma... Como é que vocês conheceram? Eu conheci a Flaviana na Beira Rio, certo?
ela ia, eu estava Puxa um pouquinho o parado, microfone pra cá, pra puxar. ela estava parada, eu estava lá com os amigos e ela passou. Aí ela passou e aí eu comecei a investigar quem era aquela menina. Aí dessa investigação... Menina bonita. Sei, aquela galega ali. E aí foi investigando com os amigos. Fui investigando e até chegar perto, né? E aí, foi amor à primeira vista dela com você ou não? Foi não. Foi não? Um processo. Hã? Todo um processo. Ah, meu amigo, aí foi convencimento muito, viu? E você já era meio introvertido. Mas deu certo, né? Deu certo. Não vamos entrar por mais detalhes, não, né? Vocês estão juntos há quanto tempo, Valentina? Desde 93, né? Aí nós namoramos, casamos em Foi 1998. quanto tempo de namoro? 5 anos, né? 5 anos. Né? 5 anos de namoro. E 25 anos de casado. Cara, vai muito tempo juntos, né? E até ali, pretensões políticas só no partido. Não, eu fiquei de 1989 até 2004 filiado, participando de alguma forma, votando no PT, mas sem uma posição Definida? sem uma posição muito atuante do ponto de vista efetivo, do ponto de vista Militante mesmo. Militante sim, mas assim... Não tão forte, né? Como... mas uma posição mais um pouco distante, porque eu também tinha que estudar e trabalhava. Você passou na FUNASA, né? Trabalhava e estudava. Então depois eu tive morando um tempo em Brasília. Mas quando eu voltei de Brasília, que eu assumi a gerência do patrimônio da União no estado do Piauí, um dia eu fui visitado pelo ex-prefeito José Hamilton. E ele ali relatava uma série de problemas que ele via em Parnaíba, e daquela conversa surgiu uma empatia muito grande. E depois eu acabei, como membro do PT, sendo coordenador da campanha dele de 2004. Ali era coordenador. Ali já conhecia o velho Veltman? Já conhecia. Quem foi aquele que a gente se encontrou, Valentina? O professor Iveltman Mendes eu conheci quando eu era estudante da Universidade Federal do Piauí, do curso de administração, e inclusive ele chegou nessa época, chegou de Sobral, né? E foi inclusive professor de um amigo meu, do Mastadeu, que foi o maior amigo que a vida me deu, que eu perdi o ano passado, perdi em 2020, no período da Covid, né? Era um irmão verdadeiro que eu tinha, das pessoas mais importantes também no meu processo de desenvolvimento, uma pessoa que sempre estava ao meu lado, um amigo inseparável, confidente, uma pessoa com quem eu sempre dividia minhas dores, minhas dificuldades, e que eu sempre me reuni, sentei para conversar, para sonhar e para dialogar. Foi importante na criação dos meus filhos, como eu fui importante na criação dos filhos dele. Ele morreu de Covid. De Covid, tem 2 filhas, uma está se formando em medicina, outra estudando de direito. E assim, eu tenho uma alegria porque as duas veem em mim certa figura do pai. Então, me ligam para pedir um conselho, ciclo da vida, né? me passam pelo WhatsApp as notas quando recebe. Que é médica, né? Tem nos dado assim para mim e para a mãe dela, né, que é a Joelma, grandes alegrias. A outra muito próxima de mim também. E assim, as tenho como filhas, né? Às vezes até o Antônio Augusto e a Mariana fica com ciúmezinho, mas ele sabe que o espaço deles Mas o ciclo da vida é muito louco, né? Muito, muito. E aí ele era professor dele? O Iveltman era professor dele. Aí ele chegava, rapaz, chegou um cara aí de Sobral e tal, professor. Aí eu lembro, rapaz, que o Mastadeu tinha um Fusca, né? Aí um dia a gente saiu lá da universidade pra ir pra Beira Rio, tomar uma cervejinha. Com coca, era a bebida dos professores. Meu amigo, aí ia um carro na nossa frente. Quando desce um cara, foi a primeira vez que eu vi o Iveltman. Desce um cara com atabaque. Um atabaque grande, com um negócio assim. Aí ele disse, olha aí o professor de Sobral aí que chegou.
Eu digo, rapaz, que loucura é essa? Que professor é esse com esse negócio aí? Aí fomos lá pro mesmo bar, que eu não lembro qual era o nome, e aí ele tocava, né? Se enturmou logo ali com o pessoal ali do pagode e tudo e tal. E foi uma pessoa que teve uma expressão muito grande em Parnaíba. Infelizmente, politicamente, nós não militamos juntos, né? Nós não militamos juntos. Mas quando das reuniões preparatórias para a minha candidatura, né, houve uma convenção do Partido Progressista, ali dirigido pela doutora Amparo, pelo doutor Antônio de Pádua. Eu lembro dele. Nesse dia, ele já estava com câncer, já estava muito debilitado, muito magro, e ele estava ali no Porto Verde, né? Uhum. Na Ele frente- adorava lá. Na frente Da padaria, na frente do ferroviário. na frente do ferroviário. E a convenção estava sendo ferroviária. Ele entrou, certo? Entrou, foi lá na mesa, cumprimentou a todos, me cumprimentou, me desejou boa sorte. Um dia eu fui na casa dele. Eu lembro desse também, dia comentário. que você é um episódio muito triste, né? Ele tinha uma paixão por Parnaíba absurda. Era uma pessoa muito ativa, né? Vamos falar da prefeitura de Parnaíba. E aí você foi vice do Zé Hamilton. Fui vice do prefeito José Hamilton, fui secretário de governo do prefeito José Hamilton, fui vice-prefeito e depois tive o apoio dele e me candidatei a prefeito e tive a oportunidade. Esse período ali com ele, foi um aprendizado ou você não tinha muito espaço para crescimento? Não, eu não tenho nada a reclamar. Certo? Foi um aprendizado, foi um momento de muita integração, interação, né? Eu acho que aprendi muito naquele período também. Sou grato a ele, né? Tenho muito respeito por ele, né? Acho que ele é uma grande liderança. Ainda sabe? hoje, Florentino? Olha, eu acredito que pela experiência, pela condução que ele deu, né? Eu acho que ainda hoje ele Mas não é sabe uma por que liderança. parece que ele meio que perdeu tesão pelo negócio da política. Você não vê mais ele envolvido em aparição pública, muito raramente. Eu acho também, né, Yeltsin, que a pandemia, né, a gente tem que entender que a pandemia afastou muitas pessoas. Eu tenho Tem por gente que exemplo, não quer mais sair de casa. Seu pô. Chagas Fontenelle, que foi meu É. vice-prefeito, né? Seu Chagas Fontenelle foi meu vice-prefeito. Outro dia, um domingo desse, eu estava em casa e chegou. Chegou lá em casa. Fazia tanto tempo que eu não via o seu Chagas Fontenelle, certo? E assim, não sei se você já percebeu, certo? Nossos amigos, assim, que tem uma idade mais avançada do que a gente, né? Durante esse período a gente ficou tão distante, parece que as pessoas que a gente não viu envelheceram um pouco mais, não sei. Você não tá errado, não. É bem isso mesmo. Eu tenho um grande amigo também que tem 79 anos, mas é um jovem de espírito, que é o seu Ernesto Caldas, né? Então, o seu Ernesto, hoje eu estive na casa dele, né? E assim, o seu Ernesto passou muito tempo sem a gente ver, né? Mas o seu Ernesto está muito bem, eu fiquei muito feliz hoje. De É a reencontrar. pandemia, né? Florentino, aí você sai de vice para prefeito, tendo a oportunidade de mudar muita coisa. O que é que você acertou e o que é que você errou como prefeito? O poder da caneta. É verdade, o poder de usar a caneta, né? O que é que você acertou e o que é que você errou? Yeltsin, eu acho que eu assumi ali a prefeitura, né? E eu acho que eu fui muito correto no sentido de buscar cumprir o que eu tinha me comprometido com a população, certo? Então, eu persegui um objetivo, levar curso de medicina para Parnaíba. Foi toda uma luta e hoje nós temos 2 cursos de medicina em Parnaíba. Porque eu entendia que com o curso de medicina em Parnaíba, nós teríamos mais condição das equipes da saúde da família serem completas, sempre ficava faltando um médico ou outro. E hoje nós temos para Parnaíba, para os municípios da planície litorânea, uma condição de termos equipes mais completas. Fora os business, né? Que giravam em torno disso. Com o curso de medicina em Parnaíba, eu acreditava que nós teríamos mais médicos à disposição nos hospitais. E com o curso de medicina em Parnaíba, eu como visionário naquele momento, eu imaginava que a gente teria Parnaíba definitivamente configurada como cidade universitária.
e como cidade universitária, todo um ganho econômico viria para a cidade. E tudo isso é uma realidade. Eu tive agora há poucos dias a alegria, a satisfação, o orgulho de poder fazer um vídeo para o meu Instagram anunciando e parabenizando os alunos para as residências médicas de clínica geral, de cirurgia geral, de terapia intensiva e outras especialidades médicas, com residências médicas no Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Era inimaginável. Então o que se colhe hoje é muito fruto disso? Eu tenho consciência que sim. Foi fundamental ter levado o tratamento do câncer para Parnaíba. E não foi uma luta fácil. E eu consegui. E agora, como secretário de saúde, nós estamos consolidando, porque além da quimioterapia, da cirurgia oncológica, nós vamos levar para Parnaíba radioterapia. Já está tudo certo. Vai para a maternidade Marques Bastos. Já está aprovado pelo Ministério esse projeto. Fiz toda uma renovação. O que era o mercado da guarita antes do Florentino prefeito? Era uma coisa que envergonhava qualquer parnaibano, que era um câncer para aquela cidade. E hoje é uma área urbanizada. A Praça da Santa Casa foi preciso muita coragem, muita determinação, e é uma área reurbanizada. Só tinha drogado na época. Asfaltei todo o centro da cidade. Né? Todo o centro da cidade. As principais ruas eu asfaltei também. A limpeza pública de Parnaíba da minha gestão era excelência. Tanto é que continua lá praticamente a mesma equipe fazendo a limpeza pública. Aonde talvez... Onde é que você errou então? Porque era natural que então tivesse uma reeleição. Onde que eu errei? Eu perdi a eleição num eleitorado de 100 mil votos, perdi por 1.000 votos. Por 1.000 votos. Né? Então foi uma coisa muito ali pau a pau, né? Assim, cabeça com cabeça, né? Então foi uma coisa muito próxima, né? E perdi ali também num reflexo de uma conjuntura que já se colocava em nível nacional de rejeição sem fundamento ao meu partido. Mas eu acho... Essa derrota passou muito pelo sentimento nacional. Sim, mas eu não quero também deixar de reconhecer dificuldades, não quero também deixar de reconhecer fragilidades e erros, né? Quais? Eu acho que eu fiz pouca política, certo? Eu acho que eu fui muito executivo, muito objetivo, trabalho, muito no gabinete, e deveria ter ficado mais à rua, mais exposto. Você fechou muito o gabinete para política? Sim, eu deveria ter feito um pouco mais de política. Deveria ter feito um pouco mais de política. E acho que muitas coisas que você faz na administração, às vezes você tem que comunicar melhor. Então, eu acho que foi uma falha também ter se comunicado pouco, certo? Deveria ter se comunicado mais. Passou em algum momento na sua cabeça o sentimento do já ganhou? Não, aqui tá tranquilo. Eu tinha pesquisas eleitorais. É a primeira vez que eu falo isso em público, certo? Eu tinha pesquisas eleitorais. Até uma semana antes, eu tinha uma margem sobre o meu principal adversário muito grande. Muito maior do que aqui, efetivamente, eu sofri aquele percalço, né? Tiveram vários problemas assim, de condução ali nos últimos dias e tudo mais. Veio esse resultado. Mas esse resultado... Te melhorou como ser humano e como gestor? Tudo que acontece de ruim, de desagradável, tudo que acontece de controverso, tudo que acontece fora a minha vontade da minha vida, eu busco trazer para uma melhoria. Uhum. E eu acredito que sim. Eu acredito que acredito que uma série de fatos na minha vida, e a experiência que você vai galgando ao longo dos anos, isso vai te melhorando. Acho que nunca ninguém te perguntou isso, botou uma curiosidade, como é que é amanhã do outro dia de uma derrota dessa? Onde uma semana atrás você estava com uma vasta vantagem para ganhar essa eleição. Numa cidade que é a segunda maior cidade do estado, onde lá é o seguinte, Kilson, que nem Flamengo e Vasco, é que nem Flamengo e Corinthians, ou você tá de um lado, ou você é clássico. É clássico. Como é que é essa manhã? Você queria ver alguém, trancou a porta? Olha, na hora que eu perdi a eleição,
Eu chamei as pessoas que estavam na minha casa, ali, conversei com todos, alguns com um sentimento de tristeza muito grande, alguns chorando. Eu fui consolando as pessoas e dizendo que a vida ia continuar. Mas na hora, tá? na hora que você tranca a porta do seu Aí- quarto, tá no seu, queria entender. Aí veja o seguinte, o momento mais difícil. Meus filhos tinham ido para casa de um primo meu, do neto, e eles voltaram, né? Já tinha passado a apuração, eles voltaram, tinham ido para lá passar a tarde, eles voltaram. Nesse momento que eles chegaram, o Antônio Augusto de boa, sabe? Tranquilão. Tranquilo e tudo, né? Mas a Mariana chorou, né? Chorou, assim, ela não é muito novinha e um pouco assim revoltada, né? Porque ela via o pai o tempo todo trabalhando, de manhã, de tarde, de noite, não sei o que e tudo, esforço e tal, não sei, mas ela é muito pequena e ela chorou, sabe? Assim, Aí ali faltou chão. Aí ali eu senti muito. Mas assim, se eu disser que naquela noite eu não dormi, eu tô mentindo. Naquela noite eu dormi e antes de dormir eu fiz uma série de reflexões e aí eu coloquei, então agora minha missão é entregar, certo? Nós vivemos na democracia, eu recebi, o poder não é meu, é do povo. Nós vivemos, Entendeu, né? e aí eu fui trabalhar para entregar a prefeitura, me preparar para entregar, certo? Esse é um trabalho complexo, um trabalho difícil, por quê? Porque você tem que dentro de poucos 2 meses, 2 né? meses e meio e tudo mais, né? Você tem que revisar tudo, fazer toda aquela situação, né? De revisão e tudo, e entregar da melhor forma possível. Graças a Deus eu entreguei, eu não respondo nenhum processo, tive prestações de contas que já foram aprovadas, falta apenas alguma coisa por ser aprovada ainda, mas efetivamente eu tenho uma consciência tranquila e digo a você que deixei saldo nas contas, na época publicizei isso, certo? Tive a oportunidade, não nutri pelo meu adversário, pelo prefeito que me sucedeu, nenhum tipo de rancor, nem de ódio. Nunca andei fazendo crítica gratuita. É muito prova, né? do que, como secretário, você tem auxiliado o Parnaíba numa parceria conjunta, né? Mas a gente vai chegar nesse tema, mas antes eu tenho um tema para perguntar. Eu não pautei minha vida em fazer crítica a ninguém, nunca. Certo? Nem destilar ódio, né? Não deixe lá ódio. Eu acho que é uma coisa natural. É um ciclo. O povo teve... O povo, e eu defendo, sempre tem o seu direito de escolha. Naquele momento a escolha foi aquela. E eu tinha, como prefeito municipal e como candidato, o dever, a obrigação de respeitar. A soberania. Eu não vou perguntar o que você faria diferente. Você já disse que você fez pouca política, trabalhou muito, que deveria... Mas aí eu vou te fazer uma pergunta que é muito mais pontual. E eu acho que é muito importante essa pergunta. Os amigos do poder. Quando a gente fala no cotidiano, perdeu a caneta, né? Você já começou a sentir de cara, Florentina. Seus caras diziam, eu te amo, Florentina. Nós vamos até o fim. Eu tô com você e não abro. Perdeu a eleição. Você se sentiu que nem aquela música do Oswaldo Montenegro? Como é? Faça uma lista de grandes amigos Boa, que você mais via na eleição atrás. Boa! E aí? Não, rapaz, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu falei que tá muito polido. O Oswaldo Montenegro. Tu tá muito polido. Não, o Oswaldo Montenegro, como qualquer artista, não faz uma composição sem uma relação com o que acontece. Com a realidade, com o cotidiano. Realidade. Isso aí é pura realidade. Então tudo que ele diz aí acontece. Tudo que ele diz nessa música acontece, né? Então o que acontece? Tem cada situação. São situações assim que você, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse acontecer? Tá entendendo? Cara, gente que tava mesmo assim. Não precisa falar não, mas qual é o episódio mais ridículo que tu lembra de? Porra! Tô com você e não abro. Rapaz, Esse aqui não! rapaz, tem pessoas assim que você é prefeito e a pessoa vai na sua casa permanentemente. Ali na sua casa. Depois você sai, a pessoa evita lhe encontrar, certo? Evita falar com você e tal. Então essas coisas acontecem. Todas aquelas pessoas que já passaram por essas situações sabem disso. Mas assim, você tem que entender
Aí passa o tempo. Só não vai me dizer quando tu foi secretário dessa mesma... Agora, como essa mesma criatura foi lá bater na porta? Eu vou te dizer uma coisa. Ora não. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. A vida tem encontros e desencontros. Mas a vida também tem os seus reencontros. E você, você não pode fechar de forma nenhuma a porta para os reencontros. Outra coisa, o seu Elias Chimene do Prado. Elias Chimene do Prado. Eu, secretário de governo da prefeitura, e fui uma vez conversar com ele, tratar de um assunto político. E eu fiz uma pergunta a ele, da política anterior de Parnaíba e tal. Ele disse: meu filho, você é muito novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Política não tem retrovisor. Você, para ser político, você tem que sempre olhar para o para-brisa. Retrovisor você olha de vez em quando, mas não vai se pautar pelo retrovisor, não. Você pauta pelo para-brisa. Certo? E é por aí. Você não pode esquecer as coisas, você não pode deixar de perdoar, você não pode deixar de compreender, você não pode deixar eliminar as pessoas do seu convívio. É da conduta humana, é da natureza humana. E você tem que saber, tem lidar com tudo isso. Agora aqui você imagina, você sai de um prefeito derrotado da segunda maior cidade. Parnaíba? Ninguém. Eu me lembro que na época que o Wellington foi anunciar quem seria o novo secretário, então era o nome menos pautado. Se tinham outros nomes, né, e tal. E as TVs davam com total força que seriam outros nomes. E aí, de repente, Florentino Neto, secretário de Saúde, uma das principais pastas, sem sombra de dúvidas, do governo. Como é que foi receber essa missão e como é que foi esse início de convivência com a política, né? Porque não deixa de ser também política. O que você começou a sentir e se a derrota te fez um puta de um político melhor? Eu acho que eu melhorei muito, muito. O povo é tão sábio, certo? E a democracia é o melhor regime que existe. Foi a maior construção da humanidade em termos de organização, certo? Para o exercício do poder foi a democracia. Porque a democracia, ela por meio dos seus mecanismos, por meio da ascensão e da queda, por meio dessa sucessão de ideias, dominando, sucessão de pessoas exercendo o poder, permite que você aprenda. Então, por isso é que eu valorizo muito os políticos que têm experiência, que já passaram por alguns cargos. Então, você, por exemplo, independente de cor política, mas o governador Wellington Dias é um exemplo. Eu me pauto muito pelo governador Wellington Dias. Tem uma capacidade de diálogo com todos. O governador Wellington Dias é o exemplo de um político que não olha para retrovisor. Ele olha para o para-brisa do futuro do Piauí. É isso. Ele olha para a estrada. O rumo para o melhor para o Piauí é este aqui, ele mira nele. Então, assim, assumindo a Secretaria Estadual de Saúde... Quem foi que te convidou? Ele mesmo? O governador Wellington. Você esperava? Eu fiquei grato. Teve todo um diálogo. Claro. Teve toda uma articulação primeira, certo? Que era previsível que fosse. Então eu estava já esperando que aquilo viesse a acontecer. Você, né? A galera devia ser muito... Mas eu quero fazer aqui justiça a um jornalista, viu? Por não. Tinha um jornalista aqui no Piauí que acreditava. Quem era? Fale. Hã? Quem? Posso dizer? Pode. Posso revelar o nome dele aqui? Claro. Tranquilamente. Tem problema não? Não. E Eldson Vasconcelos. Falava na época. Esse aí acreditava. A gente falava na época, porque tinha uma conjuntura muito grande de outros políticos, né? Que falavam, porque cada grupo queria... Não era, Florentino? Cada grupo mas queria o que é importante é o seguinte, que o governador Wellington Dias confiou em mim. Claro. Eu sou grato por isso. E busquei fazer o que era melhor. Como é que é gerir, por exemplo, uma saúde no meio de uma pandemia dessa? Gerir a saúde não foi fácil. Porque o sistema único de saúde
ele traz uma obrigatoriedade da gratuidade, da universalidade, né? Ele é gratuito, ele é universal, é isonômico, certo? Público, né? Então todas essas garantias constitucionais para um sistema que na hora que você vai para o dinheiro, para o financiamento, o que precisa de dinheiro é mais do que o que está colocado. O SUS é o melhor plano Certo. de saúde do mundo? SUS, eu não tenho dúvida, Melhor é sistema. o melhor sistema de saúde do mundo. Ele vai ser, ao longo do tempo, aperfeiçoado, melhorado. Tenho certeza que homens e mulheres que estão passando por esse momento, gerenciando esse sistema, certo? Os próprios governadores que se apropriaram muito de conhecimento sobre saúde, sobre o SUS, são homens que têm uma perspectiva grande de ainda continuar na vida pública, em cargos legislativos e ascensão a outras esferas de poder. Todos vão trabalhar muito pelo fortalecimento do sistema único de saúde. Eu vejo na figura do governador Wellington Dias um exemplo de um desses governadores que conhece o SUS, conhece a forma de organização do sistema e que na pandemia se apropriou ainda mais de conhecimento sobre o nosso sistema, né? Então é muito importante que nós temos hoje assim, um conjunto de pessoas, certo, que não eram tão ali ligadas ao Sistema Único de Saúde, como pesquisadores, como professores de outras áreas. Que era um caminho que ia acontecer, mas apressou a pandemia. Profissionais de outras Né? áreas que se aproximaram muito do SUS, do conhecimento do SUS, do estudo sobre o SUS. E foram formados comitês científicos, né? Aqui no Nordeste, em outras regiões, no Brasil, Claro. estudando também essa situação da pandemia e com reflexo para o futuro do Sistema Único de Saúde. Então, eu acredito no SUS, sou defensor do SUS. O Piauí, o Brasil e o Piauí estão nesse enfrentamento à Covid-19 por conta do Sistema Único de Saúde. Nosso sistema teve condições de dar respostas melhores do que outros sistemas do mundo. O nosso país deu respostas, mesmo com toda a dificuldade, com todo o problema envolvendo ali, às vezes, a condução e a falta de coordenação nacional do Ministério da Saúde, mas o Sistema Único de Saúde do Brasil deu melhores respostas do que sistemas de países, às vezes, com economia muito mais forte do que o Brasil. E o Piauí é campeão em vacina no Nordeste, é o segundo lugar do Brasil. Nós tínhamos previsões de um número de óbitos que, quando foi revelado, aquilo nos entristeceu de forma muito, muito, muito grandiosa, que nos preocupou de forma assim. Quando é que você recebeu a primeira informação de quantas pessoas iam morrer? Você vê. Flávio, quando você recebeu a primeira informação da ciência mesmo, os especialistas, olha, se a gente não fizer algo, se não chegar a vacina, vai ser assim. Em fevereiro, o doutor Noronha trouxe para uma reunião que eu estava de planejamento do ano, ele trouxe essa informação. Tive assim, a pressa de passar para o governador já chamou uma reunião que foi na escola fazendária, dali formamos o COI, implantamos o CIEVES, todo um conjunto de ações. O governador Wellington Dias uniu o governo nesse enfrentamento, né? E eu tive a oportunidade de conduzir esses trabalhos. Mas quando organismos internacionais diziam que o Piauí ia ter mais de 18 mil óbitos, amor de Deus, como é que você dormia com a situação O dessa? Firmino falou isso, não foi? Foi 13 mil. Não, mas ele não falava, quando o Firmino falava, não era dissociado da ciência. É que organismos internacionais diziam isso, que era possível chegar àquele número, né? Não era da cabeça de ninguém. Não era, né? O Firmino às vezes até foi mal interpretado, né? Mas assim, nós pudemos, assim, depois de todo esse momento, e sempre nós reconhecemos ele como um gestor preocupado, como um gestor que tinha uma preocupação muito premente, porque realmente as informações que chegavam pela imprensa nacional, internacional, Pelos estudos, né? Pelos estudos, eram realmente informações muito sérias, muito grosseiras, muito incisivas, né? De uma realidade que era possível ser vivenciada. Porque você passou por isso também, uma pergunta, rapidinho, Então, né? Não, rapidinho, só para aproveitar esse adendo. Contextualizar. Só para contextualizar. Você acha que o prefeito Firmino Filho perdeu a eleição por cuidar de gente e acreditar na ciência?
Não, eu acho, eu não tenho assim, vou ser sincero, eu não tenho condições de avaliar Não? aquela questão da eleição, não, porque tem outros fatores também. Mas somatizaram? Mas Ele foi mal interpretado. eu tenho na memória do prefeito Firmino como uma pessoa, um bom gestor, né? Um homem dedicado, né? E durante todo esse período da pandemia, certo? Ele teve muita preocupação, né? Preocupação que ele externava nas entrevistas e nos momentos, né? O governador Wellington Dias também se preocupou muito. Ele ontem, aqui pelo meu WhatsApp, quando eu passei o relatório do número de óbitos, o governador Wellington Dias já fez um comentário, já fez perguntas aqui. O governador Wellington Dias acompanha passo a passo todos esses dados. Acompanha, se reúne com o comitê científico daqui, se reúne com o COI daqui, se reúne com o comitê científico do Nordeste, se reúne com o colegiado dos governadores do Nordeste, se reúne com o fórum dos governadores, e ele pautou essa questão da vacina, como ele está pautando outro tema muito importante, que são os medicamentos que já estão aprovados por algumas agências reguladoras e que nós precisamos também nos debruçar sobre isso. Como a pauta que ele está trazendo agora, que é a vacina para crianças abaixo de 5 anos. Então o governador, ele trabalhou muito pela vacinação das crianças de 5 a 11 anos. E agora ele já levanta a questão nacionalmente dos remédios, que já algumas agências reguladoras já aprovaram e que a gente tem que se debruçar sobre isso. Como também ele faz uma reflexão sobre a necessidade da vacinação das crianças abaixo de 5 anos. Então eu vejo na figura do governador Wellington Dias alguém que, ouvindo a ciência, sempre está se pautando nacionalmente em defesa do enfrentamento adequado à pandemia e em defesa do Sistema Único de Saúde. E foi este homem que me convidou para ser secretário estadual de saúde. Então eu tive o apoio dele desde o início e busquei fazer um grande trabalho. Fiz o Renova Saúde, que foi um programa por meio do qual nós levamos equipamentos novos, nós modernizamos o parque tecnológico dos hospitais. O que é isso? Melhores equipamentos de raio-x, melhores equipamentos de tomógrafo, melhores equipamentos nos centros cirúrgicos, melhores equipamentos de diagnóstico. Isso nós fizemos em quase todos os hospitais. E com preferência pelos hospitais regionais, que são aqueles que atendem regionalmente. Agora, nós também, Elcio, fizemos todo um trabalho de centralização das despesas na secretaria para que a gente compre melhor, com melhor qualidade e com menos custos. E agora na pandemia nós tivemos oportunidade de ampliar de forma muito forte os leitos de UTI disponíveis no Piauí. Olha, Picos não tinha leitos de UTI quando eu assumi a secretaria. Ali em 2019, com o governador, nós inauguramos a UTI de Picos. São Raimundo Nonato não tinha. Nós inauguramos agora, já na pandemia. Bom Jesus não tinha leitos de UTI, nós entregamos 10 agora também no período da pandemia. Nós colocamos leitos de estabilização em todos os hospitais. O que é um leito de estabilização? É um leito nas mesmas condições de equipamentos de um leito de UTI e que os profissionais podem ali estabilizar a situação do paciente. Isso é o legado da pandemia para o Estado? Pode estabilizar o paciente até que ele seja transferido. É um legado, sim. Como é legado, Yeltsin, isso permanece, né, Florentino? Como é legado, uma melhoria significativa que nós demos no hospital de doenças tropicais, né? Na Tamportelo, Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, o antigo HDIC. O HDIC, o Hospital Natan Portela, está totalmente renovado, UTI nova, UTI... Hospital infantil, né, também. Hospital infantil. Aí, nós, além dele, nós formamos o hospital infantil, nós estamos construindo a maior obra da saúde pública nos últimos 50 anos, que é a nova maternidade, para substituir a maternidade Evangelina Rosa antiga e surgir a nova maternidade. Nós estamos, assim, com reformas em vários hospitais regionais e estamos... Vou citar um exemplo para você. Hospital de Campo Maior. Vamos reformar o hospital. Estamos construindo lá uma UTI infantil e uma UTI adulto. Agora é bom que se diga que tudo isso foi possível fazer também com apoio dos parlamentares.
Os nossos deputados estaduais têm tido sensibilidade e têm colocado emendas para a saúde. E os nossos deputados federais, eu gostaria de citar que, indistintamente, todos os deles, deputados e senadores, colocaram também emendas para a saúde. Vai lá, Kilson. Como secretário estadual de saúde, como o senhor viu a situação do governo Bolsonaro em mudar pela 4ª vez o número de ministros? Boa. E foi difícil lidar com tudo isso? Eu tinha ficado com Mandetta. Sério? Não precisava dessas mudanças todas. Né? Tinha ficado com o Mandetta. O Mandetta começou ali no início Mandetta é melhor do que o Queiroga? O Mandetta, desse ministro A saúde. da saúde, eu acho que ele deu demonstrações ali no início de ser uma pessoa que tinha o desejo de respeitar a ciência. Eu tinha ficado com ele. Nos bastidores você viu situações constrangedoras? Não, Em Brasília? Nunca presenciei nenhuma situação constrangedora, não. O ministro Nelson, né, passou muito pouco tempo. O ministro que era militar, o Taik? Não, o Tait era o outro. Taixe, o Nelson Taixe. Ajuda Taixe, aí, né? produção. Era o Nelson. O cara mudou tanto. Mudou tanto. Já Como estamos era o no nome dele? Queiroga. Nelson. O Pazuello. Não, teve primeiro o Nelson, passou muito pouco tempo. Fez só uma videoconferência com a gente. Depois veio o Pazuello, que E o Queiroga. que nós tivemos várias reuniões com ele e tudo. Depois o Queiroga agora. Pode haver mais mudança? Maria, Jesus. Não acredito. Não acredito, não. Eu acho que o ministro Queiroga ele tem uma sintonia dentro do governo. E ele já fala sobre vacina, tá de máscara. Acho que já deixaram assim, vamos mexer não, porque não tem condição. Não acredito, não. Para a gente fechar alguns temas polêmicos, né? E a gente tem que trazer isso. Vamos começar da nossa cidade, depois para chegar no Brasil. Você acha que o seu sucessor tem sido um bom prefeito para Parnaíba? Não. Não? Não. Eu acho que com um prefeito que deixa merenda escolar faltar, um prefeito que não tem cuidado com os medicamentos básicos da atenção básica, ele deixa de cuidar do mais elementar. E nós não precisamos ir em nenhuma avaliação além desta. Só esta já demonstra que efetivamente faltam muitas coisas para uma administração como aquela ser conceituada como boa. Então você acha que ele erra completamente nisso? Tem outros... E qual o ponto positivo que você acha dele? Tem? Eu acho que ele continua fazendo uma boa limpeza pública, trabalhou bem na iluminação pública. Isso é o prefeito Monsanta. Quem administra ele é a Gracinha. Eu acho que... Exclusivo, Kilson. Exclusivo. Eu acho que a secretária Gracinha tem uma força muito grande na administração municipal, ocupa há mais de 5 anos várias secretarias, o que não é bom do ponto de vista administrativo. Certo? Ela tem uma força muito grande. O senhor está dizendo que ela manda e ele assina? Eu não diria tanto assim, mas ela tem muita força. Ela tem vontade de acertar? Sim, eu acho que sim. Eu não acredito que nenhum ser humano acorde com o desejo de errar. De errar, né? De dar o negativo pro final. Você acha que se o ex-presidente Lula estivesse gerindo o Brasil à frente da pandemia, qual é a diferença de uma gestão de Lula à frente de uma pandemia como essa e a do presidente Bolsonaro? Olha, hoje se fala muito em empatia, não é verdade? Uhum. Eu acho que o presidente Lula é alguém que já exerceu a presidência da República com um dos mais elevados graus de empatia. De entender o que o outro está sentindo, de entender os reflexos de sua ação na vida do outro. Eu acho que isso já transformaria em muito. Vejo que nos governos de Lula e Dilma, o SUS foi fortalecido. Vejo que nos governos Lula e Dilma foi onde nós tivemos, por exemplo, o SAMU iniciando seu funcionamento. Foi no governo Lula. Tantos programas de atenção à saúde, por exemplo, da mulher, como Rede Cegonha no governo Dilma. Então, eu acho que nós,
do Partido dos Trabalhadores, pela nossa gênese, pelo nosso nascimento, já com um compromisso com a saúde pública, com a saúde do povo, certo? Eu acho que o gerenciamento que se esperava em nível nacional é mais ou menos aquilo que a gente vê o governador Wellington Dias fazendo no Piauí. Então seria mais ou menos isso, né? E qual é o legado que o Bolsonaro deixa numa gestão de pandemia? Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele errou porque ele poderia ser o grande comandante. Certo? Num momento como esse, num momento de crise, num momento de emergência, num momento de calamidade, o povo, independente de quem seja o líder no momento, o povo quer o seu líder à frente do exército que vai combater aquela calamidade. E muitas vezes nós não podemos ver. Se ele tivesse feito isso, tinha chance para o Lula hoje? A situação dele era muito mais favorável. Muito mais favorável. Olha, um prefeito municipal, um governador, um presidente da República nunca pode deixar o povo numa situação de calamidade sem estar na linha de frente, sendo o primeiro soldado do enfrentamento à calamidade. Sendo o pai da criança, como a gente fala no interior? Pode ser. Sendo o comandante do exército ali para enfrentar aquela situação. A gente tem feito essa pergunta reiteradamente, e como político e como gestor. Hoje, Bolsonaro ele é presidente de fato ou quem manda é o Centrão comandado por Ciro Nogueira? Eu acho que nós temos hoje uma situação que o parlamento tem uma força muito grande. Né? Nosso sistema é presidencialista, mas as concessões e a forma que efetivamente o Congresso foi galgando, assumindo o protagonismo, principalmente no último governo, dá ao Congresso, e a força hegemônica no Congresso é o Centrão, uma força muito grande. Muito grande. Tem segundo turno a eleição presidencial? Eu acredito que nós estamos caminhando para uma eleição sem segundo turno. Sério? Sem segundo turno. Por quê? Porque eu acredito na força que nós estamos vendo. Na força que nós estamos Como vendo. o Bolsonaro também tem uma militância forte, né? Mas eu estou vendo um crescimento muito forte. Crescimento muito forte do presidente Lula. Vamos lá, pra gente fechar. Lula e Bolsonaro, você vota em quem? Lula. Eu tenho que perguntar. É óbvio. Quem seria o vice? Calma, peraí que eu não terminei. Peraí, Kilson, deixa eu terminar aqui que eu tenho... Se fosse Lula e Dilma, você votaria em quem? Lula. Lula. Se fosse Lula e Ciro Gomes? Lula. Lula. Agora vamos esquecer o Lula. Certo. Certo? Vamos supor que por meio das coisas o Lula não seja candidato. Sérgio Moro e Bolsonaro. Você anula o seu voto? Eita, pergunta difícil. Eita, pergunta difícil. E aí? Eu sou contra anular o voto. Né? Sou óbvio. contra anular o voto. Mas lhe digo que com toda sinceridade que aí eu não sei o que eu faria. Isso que eu ia Eu acho que votar. estaria mais próximo de anular o voto. Estaria mais próximo de anular o voto? Ciro Gomes e Bolsonaro. Ciro Gomes. Votaria nele. Desde criancinha. Boa. Boa. Quem falta perguntar Ciro Gomes e quem? E Ciro Gomes e Moro. Ciro. Também. Ciro. Você acha que no cenário político, depois do Lula, o melhor nome seria o dele? Eu tô te perguntando isso por quem que imaginava qualquer coisa e aconteceu. Tô perguntando num cenário geral, né? Olha, eu vou te falar. Eu só lamento, assim, que eu vejo o ex-ministro Ciro Gomes, assim, uma crítica ao presidente Lula e uma aproximação da direita e da direita raivosa, que eu acho que é negativa, certo? Negativa. Mas, assim, pelo que ele fez no Ceará, pelo trabalho dele, certo? É um homem que já militou aqui nesse time, nesse lado aqui, não é verdade?
emprestou ao país seu trabalho como ministro da Fazenda, como ministro da Integração Nacional, né, do próprio governo Lula. Eu acho que é uma pessoa assim que merece o nosso respeito. Agora, lamento que no momento Essa situação, né? ele está se aproximando da direita. Na eleição, que você lembra? Que na última eleição ele viajou. Quando Sim. era para ele declarar o apoio no segundo turno. Nessa ele viaja ou ele dá um abraço no Lula? Nessa eu tô torcendo para ele abraçar o Lula. Boa, fala aqui. Boa. Geraldo Alckmin seria o melhor vice para o Lula? Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia, sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem que agregar, certo? Eu não sou contrário a essa ideia, não. Eu acho que a gente tem que agregar. Foi um dos erros da Dilma? Eu acho que sim, acho que sim. Até eu também errei um pouco. Pois é, meio que gabinete fechadinho. É. Acho que a gente tem que conversar sempre, agregar sempre, sabe? Você tá mais conversador mesmo agora. Isso é bom. Você sai candidato? Você sai da gestão agora em março, né? É março ou é maio? Outro dia eu conversei com o Antônio Augusto e com a Mariana, certo? Lá em casa, mais ou menos às 10 e pouco da noite. E fiz uma conversa, né? Quando o Antônio Augusto era pequeno, ele inventou um negócio da reunião da família. Foi, meu filho? A reunião da família. E aí outro dia eu disse, vamos fazer uma reunião da família aqui. Aí conversamos sobre vários temas. Caiu na eleição. Eu tive a permissão deles. Se eu quiser ser candidato, eu posso ser candidato. Você acha que ajudaria mais em nível de estado ou nível federal? Pelo relacionamento que você criou? Eu, assim, por ter sido secretário estadual de saúde, ter participado do CONAS, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, pelo compromisso com o SUS, pela vontade de ajudar, fortalecer esse sistema em nível nacional. Contribuiria pela muito mais lá. vontade de trabalhar por um programa, assim, por uma iniciativa legislativa que garantisse o trabalho para a juventude. Eu tinha, então, assim, uma queda grande, assim, pelo nível federal mesmo. Federal, deputado federal. O Moro esteve aqui com a gente, né? E aí ele falou para mim que talvez o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, e o Lula, talvez o presidente Lula, corresse desse debate, né? Dessa situação. Você acha que a gente vai passar pela mesma situação nas eleições passadas, de gente não ter debate, de não ir, porque é uma pauta tão importante de confronto, né, em prol da população. Estou falando isso em nível federal e eu vou falar em nível estadual daqui a pouquinho. Você acha que passa por isso, cara? Eu vejo assim a qualidade também dos debates, né? Mas como assim? A qualidade dos debates, os debates ultimamente não têm contribuído tanto, né? Não têm demonstrado tanto assim para a população, né? O presidente Lula, eu acho que toda a equipe de assessoria e ele vão fazer uma avaliação muito clara, né? Você acha que ele não vai para debate convencional? Nós temos que olhar para a história dele. Ele sempre foi, né? A história dele foi um homem que desde a sua origem é no enfrentamento, é no debate. Ele enfrentou o maior debate da história do país. Quando toda a imprensa, quando todos os acusavam, ele estava debatendo contra todos, mostrando a sua inocência. E ganhou esse grande debate. Você visitou ele? Eu não tive a oportunidade de visitá-lo, certo? Não teve, né? Não tive. Quem visitou ele várias vezes foi o governador Wellington Dias, né? Visitou o Lula várias vezes, né? Vamos partir agora para a gente fechar definitivamente essa pauta e esse bate-papo aqui na parte estadual, né? O pré-candidato, pelo menos é o que se coloca o secretário Rafael Fonteles, ele tem sido alvo completamente, né, da oposição muito forte em relação dessa continuidade. Eu acho que o governador Wellington Dias, ele é o governador que tem mais mandatos em sequência, né? Assim, teve a pausa, depois continuou. Acho que do Brasil, não lembro. Ou tem. Enfim, eu não lembro. Acho que do Brasil o governador é o campeão. É o campeão. O porquê que o Rafael seria um bom nome, o que ele traria de novo e de continuidade para o que acontece aí? Eu já convivi com muitas pessoas na minha vida. Muitas pessoas. E ao longo desta vida, eu pude nutrir admiração por muitas pessoas, certo? E pude demonstrar até aqui, conversando com você, o respeito que eu tenho por essas pessoas, que eu trabalhei e tudo.
mas das pessoas com quem eu convivi, das pessoas com quem eu trabalhei, eu te falo aqui olhando nos teus olhos, a pessoa mais inteligente com quem eu convivi chama-se Rafael Fonteles. Mas o Rafael não é só inteligente, certo? O Rafael é uma pessoa que quem convive com ele pode perceber que ele tem também um senso de justiça. Né? Por várias vezes eu vi aflorar esse senso de justiça do Rafael. E o Rafael é também uma pessoa que eu aprendi a admirar, a gostar dele como amigo, também por algo que se assemelha muito com o que eu vivo, que é o exercício da fé. Conversando com o Rafael um determinado dia, e outra pessoa junto, ele dizia ali que todo dia ele estava lendo o Evangelho, certo? E buscando fazer as orações e tal, e que aquilo fazia muito bem, que aquilo era um exercício que vinha desde a infância, porque ele tinha a influência do pai, do Nazareno, né, que foi deputado federal, uma pessoa extremamente conhecida, né? Então eu vejo no Rafael essa situação da capacidade de gerenciamento, da inteligência, do senso de justiça que eu pude observar por várias vezes, e o respeito a Deus, o respeito à religião, o exercício da fé. Então, para mim, eu lhe digo, das pessoas que eu convivi, certo? É uma pessoa que eu escolheria para ser o gestor da minha empresa, é uma pessoa que eu tenho como amigo, é uma pessoa que eu delegaria qualquer coisa. Ele vai ser melhor do que o Wellington como governador, se eleito? O governador Wellington é um sábio, e é o maior político que nós tivemos na história do Piauí, certo? Se ele vai ser superado ou não, nós não sabemos. Mas, assim, é muito difícil, certo, você superar o Wellington Dias, em razão da sua condição natural. Ele já passou, certo, o Alberto Silva? Quem me disse Ó, a pergunta. Quem me disse que o Wellington era sábio, um dia a gente conversando, foi meu filho, Antônio Augusto. Painho, o Wellington é sábio. É bom ouvir certo? Isso, né? Hã? Do filho, né? É muito o Wellington bom. É sábio. Você acha que ele já passou o legado, ultrapassou o legado do Alberto Silva? Eu te respondo sem nenhum receio. O governador Alberto Silva fez um primeiro governo irreparável e fez um segundo governo ruim, que ele saiu do segundo governo com vários meses de salário atrasado. Isso maculou, certo, a história política do governador Alberto Silva. Mas o governador Alberto Silva é um grande político, está no imaginário da política do Piauí, fez as grandes obras do Piauí. Mas, espera aí, mas nós temos que olhar para um governador que governou primeira, segunda, terceira e quarta vez, levando ensino para todas as escolas do Piauí, colocando ensino universitário em todos os municípios do Piauí, levando asfalto para todo o Piauí. Ele é maior do que o Alberto? E, se fosse preciso ter um quinto, um sexto governo, ele tinha energia para mais 10 governos. Mas vamos lá, então ele é maior do que o Alberto Silva hoje, Alberto o Wellington Tavares Silva. O governador Wellington Dias, ele tem um local na história reservado para ele, como o Alberto tem, mas a história vai julgar e vai, não é você e vai que observar. Vai julgar. Não sou eu que vou julgar. Tá bonito demais. Quer alguma última aqui? A minha última. Tomei a primeira, segunda mas e terceira dose. Aí, ó. Os resultados pelo desenvolvimento do Piauí, pela democratização do acesso aos serviços públicos do governador Wellington Dias, são então me diga, são muito superiores aos resultados do governador Alberto Silva. Agora, julgar é muito... Então vamos lá, vou mudar a pergunta. Na opinião do Florentino, quem foi o melhor gestor? O Wellington... Se tivesse uma eleição hoje, Alberto e Wellington, eu votava no Wellington. Pronto, respondeu. Tá respondido. Secretário Florentino Neto. Mas tenho muito respeito pela memória do Wellington. Claro. Agora eu vou lhe dizer, e longe daqui, se tivesse, como tenho muito respeito
a memória de um dos maiores políticos da história do Piauí. Político, inclusive, que pela sua humildade ficou apenas em Parnaíba. Dr. João Tavares Silva Filho, irmão do Alberto Silva. Muito bem. Para fechar, eu tomei a primeira, segunda e terceira dose. O senhor indicaria a quarta dose para o Brasil inteiro? Olha, já está autorizada a quarta dose para aquelas pessoas com comorbidades, né? Com as situações. Vamos esperar o que a ciência, Você tomaria? o que a Anvisa vai apontar. Sim. Na hora que a Anvisa autorizar, com O certeza. braço está pronto. Ora. Para finalizar, Yeltsin. a última perguntinha que eu tenho que fazer aqui. Yeltsin, vacina é vida. É boa no braço, né? Isso é óbvio. Se nós não tivéssemos a vacina contra a polio, nós hoje ainda tínhamos poliomielite no Piauí, no Brasil, no mundo. Foi a vacina que extirpou. Você lembra quando você teve papeira? Tive. Papeira, sarampo. Papeira tu teve? Tive. Teve papeira? Papeira que fica. Desceu não, né? Não, desceu não. Você sabe Fiquei como? quietinho. Foi a deitado. vacina, não foi? Não. A papeira... Sim, eu sei. ficava Quando dá o problema é que desce lá por grão, né? Mas o fato é o seguinte, papeira, sarampo, Poliomielite. né? Todas aquelas doenças, Poliomielite, né? elas foram extirpadas por quê? Por quê? Por que elas foram extirpadas? Vacina. Vacina. Né? O principal candidato de oposição hoje que se apresenta é Silvio Mendes. Você votaria nele? Não. Por quê? Porque eu vou votar no candidato da situação. Não entendi. Mas por que você não votaria nele, mesmo que não tivesse? Eu acho que o Dr. Silvio é alguém que se afastou da gestão pública por algum tempo, né? É uma pessoa que se diz não político, né? Eu acho que nós não podemos mais esperar que as soluções venham de pessoas que não assumam a política como a atividade que estão exercendo, né? Então, eu gosto que quando o governador Hélio diz assim, eu sou da política, certo? E acho que é possível exercer a política para o bem. Então eu acho que nós temos que votar num político que queira exercer a política para o bem. Acho que o prefeito Silvio Mendes fez uma boa administração como prefeito, foi um bom secretário municipal de saúde, certo? Mas eu acho que falta a ele, às vezes, a capacidade de diálogo com as lideranças, com as pessoas que devem ter uma interlocução com ele. Seu título de eleitor ainda é de Parnaíba? Parnaíba, e vai ficar lá. Se tivesse em Teresina, você votaria no Dr. Pessoa? Na eleição passada, Aham. eu acho que eu teria votado no Dr. Pessoa. E depois de um ano? Eu acho que eu não votaria na reeleição dele. Fechou. Isso vai render. Obrigado, Florentino. Eu acho que a gente tira de legado disso aqui é que você humanizou muita coisa, sabe? Muita gente não sabia, não tinha nem ideia dos Da sua perrengues que história, você né? passou da vida. Eu acho que a função desse podcast de bate-papo é isso. Como é que você vê esse novo tipo de comunicação e o que é que ele vai mostrar para o Brasil? Que é um novo jeito? Tem mostrado. Rapaz, eu toda vez que eu fui elogiar alguém aqui, tu dizia, deixa de ser político, Florentino e tal. Não, mas você não vai elogiar a gente aqui, não. Eu tô falando no geral. Quem primeiro me falou de podcast na minha vida foi um senhor chamado Antônio Augusto Damasceno Pontes Veras, né? Que está ali sentado, né? Meu filho, né? Ele ficava ouvindo podcast, sabe? E eu acho que ele ouvia podcast sobre muitos assuntos, né, meu filho? Tem uma infinidade de conhecimento. Infinidade de assuntos. E isso foi muito importante. Ajudou ele em muitas coisas, principalmente na compreensão da história do Brasil, da história da democracia, da história política e tudo. E o Antônio Augusto tem uma formação muito boa e eu me orgulho muito por isso, me converso muito com ele. Ele é um pouco mais conservador do que eu. Ele gosta de política? Ele diz que não gosta, mas ele está me ensinando, sabia? Está me ensinando, né? Mas deixa eu te falar, eu acho que é um novo meio de comunicação, um novo modo de comunicação, um modo interessante, certo? E eu acho que cada vez mais nós vamos fugindo, certo, daqueles conglomerados de comunicação. E nós vamos nos aproximando de inovações, Ideias. de grupos, certo, que estão comprometidos não com o interesse econômico,
mas com a substância da comunicação, que é a vontade. Porque o cara só vem é o buscar o teu desejo de bate-papo comunicar. porque ele quer te ouvir. Então é verdade. totalmente diferente, não é, né? Que nem você recebe do nada. Não, o cara vai lá e clica, ele quer ouvir o bate-papo. Eu acho que é bem isso mesmo. Claro que o fortalecimento continua absurdo nas grandes mídias, né? No rádio, em televisão, em jornal, mas é um novo meio de se comunicar com outro público, que muitas vezes vocês não atingiam, né? Que é o público bem mais jovem de internet, a verdade é essa. Obrigado, Florentino. Eu agradeço a você. Bacana viu? demais o papo. Acho Muito que muita bom. gente conheceu. Bom demais. Né? Prepare-se para os cortes. Não é os cortes de internet. Obrigado mesmo, agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, compartilha com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. É que esses é que vão Esses mesmo. vão lá. Eita, vão lá os haters, né? É isso, aqui em cima, no card, vai estar o próximo episódio. Já pesquisa aí, bota Yelcast. E aí você vai ter um monte de episódios, quase 90 episódios. Episódios maravilhosos. Maratona com a gente nesse final de semana, tá bom? Obrigado, Kilson. É nóis. Isso é Yelcast. Cast. Até a próxima.